Vou dar boa noite, porque agora são quase 1h da manhã, né? E a gente tá trabalhando, tá fazendo o quê? Trabalhando. Saudade de minha sala de aula, mas por enquanto teremos que nos ver por aqui. É mais trabalhoso, requer mais cuidado, mais preocupação, porém, eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar as aulas e fazer atividade e vão aprender o conteúdo como se a gente estivesse na sala de aula, é para isso que eu estou me esforçando. Então vamos lá, correção da atividade, mas antes eu vou dar uma pinceladinha no assunto que vocês viram com as videoaulas. E o assunto a gente começou o reino protista, que se divide, na verdade, em alguns grupos, né? A alga não é uma taxonomia, ela é engloba organismos que são eucariotos, que são autotróficos, que são fotossintetizantes, que são uni- ou multicelulares. E tem vários filhos dentro desse grande grupo, que são as algas. Nós temos aí uma gama de espécies imensa e uma importância muito grande. O Enem dificilmente vai vir cobrando característica, coisinha pequena de alga. Ele vem cobrando em si a importância ecológica que esses seres têm. E a gente vai falar disso. O fitoplâncton é a base da cadeia alimentar, é a base de toda a alimentação do oceano, porque é quem produz oxigênio para todo o oceano, é o fitoplâncton. Então, não podemos esquecer dele de jeito nenhum. Bem, vamos lá. Então, a gente agora vai ver alguns tipos de algas, né? Então, nós temos as algas verdes, que é o Phyllocloraphyta, que são as mais conhecidas, né? Que elas podem ser geralmente são unicelulares, mas podem também ser multicelulares. Tem uma alga bem famosa chamada Volvox, que ela é unicelular e ela fica toda grudadinha. Eu não botei um desenho dela aqui, mas ela fica toda grudadinha, parece uma alga maior, justamente para se defender, digamos assim, né, de predadores. Nós temos as diatomáceas, que se cair no Enem vai estar falando do diatomito, com certeza. Ela tem uma carapaça de sílica, e essa carapaça de sílica, chamada de frústula, ela às vezes ela se acumula formando uma substância chamada diatomito, que em algumas colônias de pescadores eles são usados como se fosse material de construção, mas algumas obras são feitas no Nordeste, principalmente. No Nordeste não, que a gente mora no Nordeste, mas região de Maceió tem muito isso. As algas douradas, que levam esse nome por elas a terem uma cor que se assemelha ao dourado, geralmente são unicelulares, unicelulares de vida livre, mas algumas são coloniais. As pardas, essas pardas são bem conhecidas por nós, eu vou te mostrar uma foto na estante, e a maioria é multicelular. Então, temos aí a alga verde, temos aí as minhas amigas diatomáceas, que são variados formas das carapaças que elas têm. Temos aí as algas douradas, essa aí é uma alga unicelular, apresenta-se assim porque elas é uma forma de colônia, elas vivem em forma de colônia. Eu tenho as algas verdes, as algas pardas, desculpa, que nesse caso dessas algas pardas, elas formam o que a gente chama de florestas submarinas, e alguns lugares, aquela região da Austrália, isso é comum. E essa aqui é o sargasso, né? Que é uma alga parda comum do nosso litoral.
tem essas bolinhas. Temos aí, então, outros tipos de algas conhecidos. Vemos aí as algas vermelhas, que são também muito conhecidas, a maioria multicelular. Temos os dinoflagelados, esses a gente tem que ter um conhecimento bem cuidadoso com ele, porque ele pode e cai muito vestibular. E as euglenas, que eu considero as algas mais lindas, eu vou mostrar porque elas são realmente muito bonitas. Tem outros grupos, mas a gente não dá tanta importância a eles. Aí é uma coletora de algas vermelhas aqui do Nordeste. No Nordeste, ela é cultivada, e cuidado com isso, ela pode ser cultivada, apesar de ser uma espécie de marinha, ela pode ser cultivada, no Nordeste ela é cultivada. Para quê, Laísa? Para algumas indústrias. A indústria cervejeira usa muito essa alga para clarear a cerveja. A indústria laboratorial usa para retirar dela o que a gente chama de HH, que é uma substância que se usa para cultivar bactéria, cultivar fungos, e é hoje de grande importância econômica, e para o Nordeste a extração dela é muito comum, hoje mais consciente. Chega uma época que quase que acaba, os vestibulares até cobraram um pouquinho, mas agora já está em um equilíbrio, eles estão utilizando com consciência. Olha aí um fenômeno causado pelos dinoflagelados, um fenômeno bonito, raro, mas em que eles, pela bioiluminescência, eles brilham durante a noite. É comum você ver um pouquinho, às vezes você está na beira da praia, você vê assim, uns brilhinhos no mar, mas essa quantidade de luminosidade é raro e lindo, né? Mas esse mesma coisa, esse mesmo bichinho lindo, não é bicho, é alga, que forma essa bioluminescência tão bonita, também forma a temida maré vermelha. E a maré vermelha é uma explosão, um boom populacional desses dinoflagelados por um desequilíbrio ecológico, e aí ele produz uma substância tóxica, e esses peixes aí, depois desse fenômeno da maré vermelha, eles ficam impossibilitados de serem consumidos. Na Bahia aconteceu um fenômeno muito famoso algumas semanas santas atrás, já que hoje é sábado de Aleluia, quase domingo de Páscoa. Alguns anos atrás, nós tivemos uma Semana Santa de poucos peixes, porque houve um grande fenômeno de maré vermelha na região de Salvador, Camaçari, aquela região ali de Madre de Deus, que são locais onde se pesca muito e alimenta o mercado de peixe em várias regiões da Bahia. E aí a minha linda e bela euglena. Elas são lindas, eu acho linda. E aí tá a estrutura dela. E por que a euglena é tão importante, Laísa, para o vestibular? Por conta disso aqui, ó. Vou usar um marca-textozinho aqui amarelo para vocês enxergarem bem. Esse estigma aqui, ó. Ele tem aqui nessa região da cauda dela, ela tem do flagelo, ela tem uma estrutura que é fotossensora. Então, ela está sempre onde tem luz, então ela produz muito oxigênio e isso, claro, é importante no equilíbrio do nosso ecossistema. E aí vem a reprodução das algas. As algas podem se reproduzir por forma assexuada ou sexuada, vocês viram isso no vídeo. Quando elas se reproduzem, pode ser por divisão binária, pode também ser por fragmentação, ou por esporulação. Então, nós temos 3 tipos principais de reprodução assexuada. Aqui está mostrando uma euglena em divisão binária. Aqui está mostrando uma diatomácea, que é comum ocorrer essa divisão binária também. E aqui está mostrando uma reprodução, um ciclo de vida de uma alga que ela é filamentosa. Então, ela forma
indivíduos por esporulação. E aí eu tenho uma outra forma dessas algas se reproduzirem, que é a forma sexuada. E aí, tanto de uma alga que seja, que a meiose, ela vai estar aqui, ó, tá aqui, quase não dá para ver, mas ela tá aqui, e ela vai formar novos indivíduos, não é isso aqui? Novos indivíduos, e esses indivíduos adultos, eles são indivíduos haploides. É uma característica de algumas algas unicelulares. Ou também pode ocorrer alternância de geração, ou seja, tem um indivíduo adulto 2N e um indivíduo adulto N. Então, é por isso que a gente chama de alternância de geração, já vimos isso ano passado. Eu botei aqui só para facilitar a nossa... Deixa eu apagar aqui, para vocês lembrarem e perceberem bem a fase em que ela é reprodução sexuada e a fase em que ela tem reprodução assexuada. Olhem sempre aonde ocorre a meiose, ó. Eu tenho um esporófito 2N e tenho esporos N, então é uma meiose esporófita que está formando esporos, 2N virando N, não pode esquecer de perceber isso aqui. Quando falou em fecundação, falou em meiose, a gente está falando em reprodução sexuada, porque teve aqui a fecundação. E a parte assexuada é quando os esporos somente se desenvolvem formando os gametófitos adultos. Isso vocês viram tudo nas aulas, nas videoaulas que eu enviei, né? Só tô dando uma pincelada para ficar com o meu toque e tirar qualquer dúvida. Os fitoplânctons que eu falei é responsável por 90% da fotossíntese do planeta, minha amiga Euglena, que vocês vão todo dia rezar por ela agora. As algas também podem se... Opa, deixa eu pegar aqui. Ó, se associar com fungos formando uns líquens, que é aquilo que a gente vê nas árvores. Os dinoflagelados, que são sem parede de celular, alguns, né? Esses aí podem viver dentro de protozoários ou de animais marinhos e a gente chama eles de zooxantelas. E da maré vermelha, eu já falei sobre ela com vocês, mas é importante a gente lembrar mesmo, por isso que eu não tirei desse slide. Algumas espécies de algas são comestíveis, como eu já falei do H, que é utilizado na culinária também. Eu falei que ele era utilizado no laboratório, mas também é utilizado na culinária para dar ponto a certos doces, em fábricas de doce principalmente, indústria alimentícia em geral, e alguns são usados na indústria farmacêutica. Hoje em dia é muito comum se usar algas na indústria farmacêutica porque foi descoberto, o Enem pode falar disso, foi descoberto algumas algas que têm importância como antiviral, como antifúngico, substâncias que estão sendo amplamente utilizadas na medicina. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Sorvete já caiu no Enem, mas acho que não vai cair mais não. Ele dá essa consistência ao sorvete, uma substância que ele tem pode dar essa consistência ao sorvete. E aí vem as questões que eu passei para vocês, né? Nos ambientes aquáticos, a fotossíntese é realizada principalmente por quem? Cuidado com pegadinhas, pelo amor de Deus, quando a gente fala, ó, em fungos. Fungos não faz fotossíntese. Então, eu risco isso aqui, eu risco isso aqui, eu risco isso aqui. Eu só vou ficar entre essas duas. Por quê? Algas eu tenho certeza. Mas como ele está falando em ambiente aquático... Ah, Laísa, mas tem planta aquática, por isso que eu marquei essa. Mas aqui nós estamos falando de bactérias e estamos falando mais especificamente das cianobactérias, que são bactérias que têm vida marinha e que também têm importância ecológica na produção de oxigênio. Na questão 26 fala, olha a maré vermelha de novo. Maré vermelha deixa o litoral em alerta, uma mancha escura formada por um fenômeno conhecido como maré vermelha cobriu ontem uma parte do canal de São Sebastião e pode provocar a morte em massa de peixes. A Secretaria do Meio Ambiente de São Sebastião entrou
em estado de alerta, o risco para o homem está no consumo de ostras e molúsculos contaminados. Então, a maré vermelha é causada por... Eu botei em outro slide todas as alternativas para ficar mais fácil para a gente ler. A maré vermelha é causada por proliferação de algas microscópicas do grupo das rodófitas tóxicas para o consumo pelo homem ou pela fauna marinha. Rodófitas. Proliferação de bactérias que apresentam, deixa eu só grifar aqui para a gente ficar atenta a certas palavras, né? Do grupo das rodófitas. Proliferação de bactérias que apresentam em seu hialoplasma o pigmento vermelho ficoeritrina. Olha que negócio mal feito. As toxinas produzidas por essas bactérias afetam a fauna circunvizinha. Bem feia essa alternativazinha aí, é bem feinha. Aí eu tenho o crescimento de fungos sobre material orgânico em suspensão, fungos. Ó, maré vermelha, a gente está sempre falando de algas. Material ex-proveniente de esgoto. Isso aqui não deixa de ser tanto verdade. O esgoto, ele é influência, sim, na maré vermelha, porque ele causa o desequilíbrio, o excesso de matéria orgânica, essas coisas. Mas esse fungo aí acabou com a alternativa, né? Proliferação de líquens. Líquens vive na árvore, na plantina, na pedra. É a associação de algas com fungos. Essa parte aqui é verdade. O termo maré vermelha decorre da produção de pigmentos pelas algas marinhas associadas ao fungo. Aqui já não tem mais nada a ver. Até que ele misturou o que é verdade do líquen com o imaginário. E aqui, a alternativa correta, que diz a explosão populacional de algas unicelulares dos grupos das pirrófitas, componentes do fitoplâncton, a liberação de toxina afeta a fauna circunvizinha. Esse é um outro nome que esses seres têm, pirrófitas.